Sabe aquela ideia de que corpo é uma coisa e mente é outra? Tudo separado? Pois é, hoje a gente vai ver como a psicologia chegou para virar esse jogo e revolucionar a medicina, mostrando que, muitas vezes, a chave para a saúde do corpo está, na verdade, na nossa mente. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça nisso. A gente está falando aqui daquela conexão poderosa entre o que se pensa, o que se sente e como o nosso corpo reage. É uma via de mão dupla que a ciência moderna, felizmente, está cada vez mais entendendo. E essa pergunta, ela é o centro de tudo. Por séculos, a medicina olhou para o corpo quase como uma máquina quebrada que precisava de conserto. Mas aí a psicologia chega e provoca. Ok, mas e o piloto dessa máquina? E a pessoa que vive aí dentro? E a resposta para essa provocação está aqui, nesse modelo, o biopsicossocial. O nome parece complicado, mas a ideia é, na verdade, bem simples e genial. Saúde não é só biologia, sabe? Essa mistura complexa de tudo, dos nossos genes, do que a gente sente, do mundo à nossa volta. Ninguém é só um conjunto de sintomas. Mas, claro, para a psicologia ter esse peso todo na medicina, ela precisou primeiro se provar. Precisou dar um passo gigante, sair do campo das ideias, da filosofia e se tornar ciência de verdade. Vamos dar uma olhada em como essa virada de chave aconteceu. Puxa, olha que jornada impressionante quando a gente para ver essa linha do tempo. Por milênios, a mente foi assunto de filósofo. Mas aí, em 1879, tudo muda. É o marco zero. A psicologia ganha um laboratório, ganha método e o estudo da mente vira oficialmente uma ciência. E como toda ciência que está nascendo, logo de cara apareceram visões bem diferentes para tentar explicar o que nos move. Duas em especial se destacaram e deram o tom da conversa por muito tempo. E o mais curioso é que essas duas visões eram como água e óleo, totalmente opostas. De um lado, a psicanálise de Freud, querendo mergulhar fundo no que está escondido na nossa mente, no inconsciente. E do outro lado, o behaviorismo, que dizia, não, vamos focar só no que dá para ver, no que dá para medir, o comportamento. E essa metáfora do iceberg é simplesmente perfeita para ilustrar a ideia da psicanálise. A maior parte do que realmente nos guia está debaixo d'água, sabe? Escondida da nossa própria consciência. São desejos, medos, memórias que, mesmo sem a gente perceber, estão lá, no comando. Ok, já vimos a ciência, as teorias, mas e aí? Na vida real, no dia a dia do hospital, do consultório, como é que tudo isso mudou o jeito de cuidar das pessoas de verdade? Aqui, a gente vê a diferença preto no branco. É uma virada de chave gigantesca. Saímos de um modelo que só enxergava a doença, o problema, para um que finalmente enxerga a pessoa por trás dela. É a diferença brutal entre tratar a apendicite do leito 2 e cuidar da Maria, que está com medo da cirurgia. A psicologia nos ensinou a ver a Maria. E essa nova forma de olhar e de agir tem um nome: humanização do cuidado. Parece óbvio, né? Mas é uma revolução. Significa colocar o ser humano, com toda a sua história, seus medos e suas esperanças, bem no centro de todo o processo. E isso não é só um conceito bonito, não. A humanização se traduz em ações bem práticas. Acolher não é só dar bom dia, é ter uma escuta sensível. Orientar é fazer da pessoa uma parceira nas decisões. E acompanhar é mostrar que o cuidado não acaba quando a consulta termina. Só que essa humanização não pode ser uma rua de mão única. Para um sistema de saúde ser realmente saudável, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. E o bem-estar dos próprios profissionais? E essa pergunta é crucial. Quem cuida de quem cuida? A gente chega aqui num ponto super importante e delicado. O impacto psicológico que os profissionais de saúde carregam lidando todo dia com o limite entre a vida e a morte. O esgotamento profissional, o famoso burnout, não é sinal de fraqueza, sabe? É, muitas vezes, uma resposta a um sistema que exige demais. Pensa só. Horas e horas de trabalho, pressão por perfeição, falta de reconhecimento e, o mais pesado de tudo, o fardo emocional de lidar com o sofrimento humano. É o corpo e a mente, sinalizando que o cuidador também precisa de cuidado. E a gente termina não com uma resposta, mas com uma reflexão. A psicologia nos ensinou a ver o paciente como um todo. O grande desafio agora é usar essa mesma visão para construir um sistema que cuide de verdade, tanto de quem procura ajuda, quanto de quem dedica a vida a oferecer essa ajuda.